Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do canal Metal Open Mind, trazendo para vocês mais um vídeo resposta a uma tag da comunidade de colecionadores aqui do YouTube. Sim, estou falando em português. Portanto, se você quiser me entender, ative as legendas em inglês. E por que eu estou fazendo em português? Bom, na verdade, esta é minha quarta tag resposta deste ano. Há umas semanas atrás eu respondi a Vinyl Tag 2025, criada lá pelo Edwin, do canal Pretty Green Vinyl Guy. E no meu canal Metal Open Mind, em português, eu respondi duas tags. A Brasil Metal Tag, criada pelo meu colega Daniel, do canal Rock Hard Power. E também a Metal Tag 2025, criada pelo canal Heavy Metallurgy. Essa eu respondi em inglês e coloquei legendas em português. Portanto, vou fazer aqui o contrário, respondendo aí a tag do CD do Glenn Calloway. Eu vou falar em português e colocar legendas em inglês, beleza? Então, estas são as 15 perguntas e as respectivas respostas da tag do CD 2025. Sound moves in waves, which is why JVC has created new Adagio hi-fi systems, softly curved. Em 1991 eu me mudei para Portugal. Em 92 eu me casei. E em 93 eu fui pai pela primeira vez. Portanto, em 94 foi o ano em que eu consegui comprar as prestações ao meu primeiro mini system da JVC, que tinha rádio, deck de cassete e CD player. Então esse foi o meu primeiro aparelho de som com CDs. Bom, os primeiros CDs que eu adquiri foram de música clássica, os 4 primeiros, de diversos compositores aí da música barroca. Mas, se não me engano, o primeirão foi este aqui, ó, do Beethoven. Infelizmente eu já não tenho mais, ele acabou ficando com a minha ex-esposa, mas eu lembro que ele continha 3 sonatas bem conhecidas, entre elas a Fur-Elise e também a Moonlight. O pessoal do heavy metal deve se lembrar que o André Matos interpretou na voz e piano esta sonata, Moonlight, no álbum, o segundo álbum do Viper, o Theatre of Fate. Mas eu acabei adquirindo este CD, na verdade é um book, que conta a história de Beethoven, que é bem legal por sinal, que contém aqui a 9ª Sinfonia de Beethoven, tá? Bem interessante, assim como a 5ª Sinfonia de Beethoven que eu tenho ali num vinil de 10 polegadas. Então é um compositor alemão que eu acompanho desde aí do final dos anos 80 e que admiro bastante. Ludwig van Beethoven. Bom, o último CD que eu adquiri veio num pequeno lote com 5 CDs em segunda mão que chegaram na semana passada, e dentre esses o último que eu incluí na minha base de dados do Discogs foi esse aqui, o Section X do Beyond Twilight, um projeto de prog metal sinfônico lá da Dinamarca, liderado aqui pelo tecladista Finn Ziller. E finalmente eu concluo a trilogia do Beyond Twilight. Eu tenho 3.400 CDs mais 439 promo CDs.
Portanto, eu tenho neste momento 3.839 CDs. Sem dúvida nenhuma, os digipacks. Prefiro muito mais do que os CDs acrílicos. Você tem mais espaço para o artwork, né? Para a arte do álbum. Você tem mais espaço para criatividade em termos de packaging, né? Você tem muito mais soluções diferenciadas. Eu até vou mostrar aqui um CD que eu fiz, né? Esse aqui é o protótipo que eu fiz como projeto da faculdade. Depois esse aqui é o produto final. Ainda fiz aqui num painel de 8 que abre assim. Então tem vários tipos de painéis que abre para cima, que dobra, enfim, é muito mais criativo esse tipo de solução dos digipacks. E ó, já faz muitos anos, ó, tá impecável, é só proteger direito que não tem problema. Problema que muita gente fala e tem razão dos digipacks é que às vezes os tamanhos, às vezes fazem os maiores, uns mais largos, e daí ele fica esquisito, né? Na disposição junto com outros itens padronizados do CD, do tamanho do CD. Esse sim é um problema. Daí quando você põe por cima, né? Nas minhas prateleiras às vezes põe por cima, e se esse mais alto está por baixo, daí eles ficam todos desengonçados, e realmente esteticamente é um problema. Mas tirando isso, desde que você cuide bem para não... Aqueles que prendem o CD, por exemplo, agora a maioria já não tem esse tray dentro. Então outro problema que eles tinham é que se quebrasse aqui os dentes que seguram o CD, você não consegue substituir essa parte. Enquanto que nos acrílicos você pode quebrar tudo e você pode trocar tudo, né? Mas no geral eu prefiro os digipacks sem dúvida nenhuma. Uma das melhores compras de CD do ano passado, já faz quase um ano, foi em janeiro de 2024, foi esse álbum aqui do Motorhead, o Bomber. Essa aqui é uma reedição desse clássico de 79, dessa banda inglesa icônica, né? E é uma reedição de 2016 que traz 5 bônus, uma de estúdio e 4 ao vivo, muito bem feitinho, um encarte bem bacana, uma edição nacional de um álbum que foi provavelmente um dos primeiros que eu comprei em vinil, lá nos anos 80, e finalmente volto a ter agora em CD. Bom, o CD ao vivo que eu resolvi mostrar hoje é esse aqui do Def Leppard, o Mirror Ball Live e More. Portanto, é um duplo CD mais DVD. Aqui, tracking list, lançado em 2011, e os shows da tour de 2008 e 2009 do Def Leppard. E por que eu resolvi mostrar esse CD em particular? Porque dos CDs ao vivo que eu tenho na minha coleção, este aqui é o mais caro de todos. Alguém já pagou R$400 por ele no Discogs. Então o mais valioso aí da coleção, esse triplo do Def Leppard. Bom, muita coisa dava para escolher para mostrar aqui, né? O melhor som num CD. Mas para ter o melhor som também tem que ter a melhor performance, na minha opinião. Então, um álbum que eu sempre menciono aqui nos meus vídeos, vira e mexe, eu sempre lembro dele, sempre ouço ele, que me marcou muito,
é esse aqui, o Passion and Warfare do Steve Vai. Então, um grande guitarrista norte-americano. Esse álbum foi lançado em 1990 e eu ganhei na época de uma namorada esse álbum, né? Ela trouxe dos Estados Unidos. Os dois aqui são ligeiramente diferentes, mas as duas são versões norte-americanas. E eu, depois, quando fui morar em Portugal, teve uma época que eu trabalhei numa empresa que importava aparelhos de alta fidelidade, inclusive amplificadores, caixas de som. As caixas vinham da Itália, enfim, aparelhos de vários países ali da Europa. Ele representava essas marcas lá em Portugal. E eu trabalhei durante um tempo, lá um ano que eu trabalhei com eles, e teve uma feira de alta fidelidade, uma feira grande, assim, com vários expositores, e a gente foi lá representar a empresa. E eu levei esse CD, e justamente esse CD, para testar o som lá, para a galera ouvir os nossos aparelhos de alta fidelidade. Uma sonzeira danada. Então, sempre gosto muito de ter como referência esse álbum aqui em termos de qualidade de som. Bom, para essa resposta eu resolvi mostrar uma coletânea dupla, Tarantino Experience, Music from and Inspired by Quentin Tarantino. Como você pode ver, eu gosto muito dos filmes do Tarantino, as trilhas são ótimas, e essa capa aqui traduz bastante, de uma certa forma irônica até, né? Porque você vê aqui uma coleção de vinil numa embalagem de CDs, né? E o vinil aqui está representando a era gloriosa do vinil dos anos 50, 60, 70, até 80 também, onde o Quentin Tarantino vai buscar muitas referências para suas trilhas sonoras. Então, por exemplo, a primeira música aqui é da Nancy Sinatra e a última música do segundo CD é do Johnny Cash. Então, representantes aí da era de ouro do vinil. Resolvi mostrar aqui um box de uma banda que eu fundei juntamente com um grande amigo meu lá em Portugal, que é o Hot Stuff. Esse aqui é um box que saiu em 2014 para comemorar os 20 anos de banda, né? Então ele traz aqui 2 CDs e um DVD. Vou mostrar aqui. Esse aqui o primeiro CD é uma coletânea com as melhores músicas dos 2 primeiros álbuns, aqueles 2 ali. Tem um CD ao vivo gravado no Coliseu dos Recreios, lá em Lisboa. E tem um DVD com o show do Coliseu e também um documentário sobre a cena do hard rock e heavy metal lá em Portugal. Inclusive, eles fazem referência à minha pessoa, né, porque eu ajudei a fundar a banda, mas eu não participei dos álbuns apenas com letras das canções, porque quando eles lançaram o primeiro álbum de estúdio, que é aquele ali, Kind of Crime, eu já não estava na banda. Mas tá aí, um box bonitão, e eu fiquei muito feliz quando eles me ofereceram para ter aqui na coleção, porque eu já não estava na banda há muitos anos, tá bom? Então, Hot Stuff. Todo mundo já deve saber qual que é a minha banda favorita, não é verdade? Mas eu decidi mostrar o álbum que me deu a conhecer o trabalho dessa banda. Um álbum lançado em 1996, o segundo álbum do Tool,
Tô falando aqui do Anima. Então tem essa capa aqui fantástica, com os olhinhos se mexendo, que eu tive o prazer de conhecer quando eu morava lá em Portugal e virei fã até hoje. Deu um empate aqui entre AC/DC e Rush. Eu tenho 24 CDs de cada um na minha coleção. Sim, coleciono ambas as mídias, para além de cassetes, VHS, DVDs e Blu-rays. Portanto, eu tenho cerca de 5.000 itens de mídias físicas, não é? Mas a grande maioria são CDs. Sim, na época foi uma decisão difícil que eu tive que tomar. Eu tinha levado aos poucos a minha coleção de vinil lá para Portugal, cerca de 400 itens, e quando eu comprei a aparelhagem já não tinha o toca-discos, né? A aparelhagem que eu comentei aqui era só CDs, e o CD era novidade, né? Começaram lá na Europa, tinha muitos títulos que aqui no Brasil não tinha, e eu não tinha grana para comprar tantos CDs que eu gostaria de ter, as novidades e tal. Os vinis já não estavam sendo lançados, e eu na minha cabeça pensei assim, bom, eu vou ficar com uma mídia morta aqui, porque ninguém vai querer saber disso. Então vou tentar vender ainda enquanto ainda vale alguma coisa. E foi o que eu fiz. Fui muito lá na Feira da Ladra, vendi para amigos, claro. Vários amigos compraram muitos álbuns meus. Mas eu ia sempre na Feira da Ladra vender os vinis para comprar CDs, né? E também para ajudar na renda familiar, é claro. Então foi a única vez que eu precisei vender toda a minha coleção de vinil para me concentrar só nos CDs. Hoje em dia eu não me concentro mais. Se o álbum eu quero, independente da mídia, eu compro. Um álbum que eu recomendo é o Éter, da banda brasileira Scalene. Esse álbum foi lançado em 2015 e valeu para eles um Grammy Latino de melhor álbum rock cantado em português, prêmio que eles ganharam em 2016. Então é uma banda de Brasília, esse aqui é o segundo álbum deles, e eles fazem um som muito interessante, um rock metal alternativo, mas com muitas influências de outros estilos, como dream pop, shoegaze e até mesmo de música popular brasileira. Cantam em português, mas são muito bons, o Scalene com o álbum Éter. Então tá aí, respondida mais uma tag da comunidade de colecionadores do YouTube, a CD Tag 2025, criada aí pelo amigo Glenn Calloway. Vou dar um tempo nas tags, mas eu volto em breve falando inglês aqui no canal. Valeu, muito obrigado por acompanhar. Se você ficou comigo até agora, deixa um joinha aí, deixa um like, sempre ajuda. E eu conto com você na minha próxima aventura musical aqui na Vinyl Community. Valeu, pessoal. Metal Open Mind.